Se quiser mais conteúdos assim, inscreva-se no meu canal e compartilhe com um amigo. Também pode dar uma força inscrevendo-se no canal vizinho Star Black Lancha. Meu nome é Ellen Silva, aprovada em 15 concursos entre estaduais e municipais e quero ajudar a você passar no concurso do CNU. Formada em licenciatura em Pedagogia e Psicopedagogia. A educação indígena é a educação voltada para os povos indígenas, respeitando suas especificidades culturais e procurando preservar suas culturas tradicionais. A educação indígena tem se tornado relevante nos vários países que foram colonizados e onde ainda existem os habitantes originais do mesmo. Esforços têm sido tomados de maneira a preservar a cultura destes indivíduos, mas também permitindo sua integração à sociedade moderna deles. A Lei 11.645/2008 é uma legislação importante que estabelece a obrigatoriedade da inclusão da temática da história e cultura afro-brasileira e indígena no currículo escolar das escolas de ensino público e privado, abrangendo desde o ensino fundamental até o ensino médio. Essa lei tem como objetivo promover o respeito à diversidade étnico-racial e contribuir para o combate ao racismo e à discriminação no ambiente escolar, garantindo assim uma educação mais inclusiva e plural. Se desejar mais informações específicas sobre essa lei ou seu impacto, fique à vontade para perguntar. O início da colonização portuguesa no Brasil no chamado período pré-colonial de 1500 a 1530, foi marcado principalmente pela exploração do pau-brasil, uma atividade econômica inicialmente dominante. Os portugueses estabeleceram feitorias ao longo da costa para realizar o comércio desse produto com a Europa. Além disso, houve os primeiros contatos entre os portugueses e os povos indígenas que habitavam o território, o que influenciou significativamente o desenvolvimento posterior da colonização. Nos primeiros 30 anos da colonização, observamos que os portugueses limitaram-se a enviar expedições de reconhecimento e proteção ao litoral brasileiro. Sob o ponto de vista econômico, a extração do pau-brasil era realizada através da mão de obra voluntária dos índios, que recebiam pequenas mercadorias pelo serviço prestado, escambo. O escambo realizado com os índios no início da colonização do Brasil exemplificava a falta de interesse dos portugueses em investir grandes capitais na exploração do espaço colonial brasileiro, principalmente porque a extração do pau-brasil não demandava grandes investimentos iniciais. O comércio baseado no escambo permitia aos portugueses obter produtos como pau-brasil, peles e alimentos em troca de bugigangas, espelhos e outros itens de pouco valor, sem a necessidade de estabelecer uma estrutura econômica mais complexa e dispendiosa. Assim, a opção pelo escambo refletia a busca por lucros rápidos e imediatos, sem a necessidade de investimentos significativos. Com relação a esse tipo de área protegida, a demarcação de terras indígenas no Brasil é um assunto de grande importância e controvérsia. A Reserva Indígena Raposa Serra do Sol, localizada na região amazônica, é um exemplo emblemático desse debate. A demarcação de terras indígenas é fundamental para garantir os direitos dos povos indígenas à sua terra tradicional, sua cultura e sua sobrevivência. No caso específico da Reserva Raposa Serra do Sol, houve muita polêmica e conflito em torno da demarcação, envolvendo questões políticas, econômicas e ambientais. A área é rica em recursos naturais, o que levou a interesses conflitantes entre os povos indígenas e setores agropecuários e mineradores. A demarcação de terras indígenas é um direito garantido pela Constituição brasileira, e sua implementação adequada é essencial para a proteção da diversidade cultural e ambiental do país. No entanto, a falta de regularização fundiária e a pressão por interesses econômicos muitas vezes dificultam esse processo, resultando em conflitos e injustiças para as comunidades indígenas. É importante que o Estado brasileiro assegure a demarcação e proteção efetiva das terras indígenas, respeitando os direitos e a autonomia dos povos indígenas, garantindo assim a preservação de suas culturas e modos de vida tradicionais. A demarcação de terras indígenas no Brasil é um tema complexo e de grande relevância, envolvendo questões históricas, sociais, econômicas e ambientais. A proteção das terras indígenas é fundamental para garantir a preservação da cultura, dos modos de vida tradicionais e da sobrevivência dos povos indígenas. A Constituição brasileira reconhece e assegura o direito dos povos indígenas à posse permanente de suas terras tradicionais, sendo responsabilidade do Estado demarcá-las e protegê-las. No entanto, a demarcação enfrenta desafios como a falta de regularização fundiária, pressões de interesses econômicos e conflitos de uso da terra.
No caso específico da Reserva Indígena Raposa Serra do Sol, na região amazônica, a demarcação gerou intensos debates e conflitos, devido à riqueza dos recursos naturais da região e aos interesses divergentes entre os povos indígenas e setores agropecuários e mineradores. É essencial que o Estado brasileiro cumpra seu papel na demarcação e proteção efetiva das terras indígenas, respeitando os direitos e a autonomia dos povos indígenas. A garantia desses direitos contribui não apenas para a preservação da diversidade cultural e ambiental do país, mas também para a promoção da justiça social e o respeito aos direitos humanos. Intimamente ligada ao meio ambiente, a comunidade indígena é reconhecida pela Constituição como um colaborador na sua defesa e preservação. Ademais, a Carta Magna dispõe que são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Nesse contexto, de acordo com o texto constitucional, o aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos em terras indígenas, só pode ser efetivado com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, garantida a participação dessas comunidades nos resultados do aproveitamento dos recursos hídricos em terras indígenas, conforme estabelece a Constituição Federal de 1988. É importante respeitar e considerar os direitos e interesses das comunidades indígenas no uso e na gestão dos recursos naturais presentes em seus territórios, de forma a promover a sustentabilidade e o respeito à diversidade cultural. De acordo com a Constituição da República de 1988, é vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo em casos excepcionais e temporários, como no caso de epidemias que coloquem em risco a população indígena. Qualquer decisão de remoção deve ser submetida ao Congresso Nacional para aprovação, garantindo a proteção dos direitos e da integridade das comunidades indígenas. Os índios são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, conforme reconhecido pela legislação brasileira. Eles têm o direito de buscar a proteção de seus direitos perante o Poder Judiciário, seja em questões relacionadas à demarcação de terras, proteção ambiental, preservação de sua cultura e tradições, entre outros temas relevantes para suas comunidades. É importante garantir o acesso à justiça e o respeito aos direitos dos povos indígenas no sistema judicial. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente, cabendo a eles o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. Esse direito reconhece a relação histórica e cultural dos povos indígenas com o território que tradicionalmente ocupam, garantindo-lhes a posse e o uso desses recursos naturais de forma sustentável e em conformidade com suas tradições e modos de vida. A diferença entre os números de indígenas à época dos colonizadores para a atualidade pode ser explicada em função de diversos fatores, como os impactos causados pela colonização, como doenças trazidas pelos colonizadores para as quais os indígenas não tinham imunidade, guerras, escravidão, deslocamento forçado, perda de territórios e recursos naturais, entre outros. Além disso, ao longo dos séculos, houve políticas de assimilação cultural e tentativas de integração forçada dos povos indígenas à sociedade dominante, o que também contribuiu para a redução de suas populações. A resistência e luta dos povos indígenas por seus direitos e pela preservação de suas culturas têm sido fundamentais para a sobrevivência e revitalização de suas comunidades. O documento destaca a importância do uso da língua materna no processo educativo, especialmente na aprendizagem inicial e na alfabetização. Ele enfatiza que é crucial que os professores sejam falantes nativos da língua materna, capacitados e qualificados para ensinar nessa língua em todas as etapas da formação educacional. Para que a alfabetização seja eficaz, é essencial que haja uma quantidade adequada de materiais disponíveis para atender às necessidades de adultos, adolescentes e crianças em idade escolar. Esses materiais devem abranger tanto temas de instrução quanto de lazer, proporcionando um ambiente rico para o aprendizado. No contexto das escolas indígenas, é fundamental que o ensino leve os alunos a valorizar e preservar sua própria cultura, mantendo o uso da língua materna em suas diferentes formas, oral, escrita e literária. Enquanto a língua portuguesa é aprendida e desenvolvida, o objetivo é que os alunos alcancem um nível de bilinguismo funcional, com fluência oral e escrita em ambas as línguas em todas as áreas de aprendizagem, colocando assim a língua materna em pé de igualdade com a língua oficial.
Essa abordagem busca promover não apenas a aquisição de habilidades linguísticas, mas também o fortalecimento da identidade cultural e o desenvolvimento da capacidade de se comunicar efetivamente em diferentes contextos linguísticos, garantindo assim uma educação mais inclusiva e significativa para os alunos. Devemos destacar alguns dos problemas enfrentados pelos povos indígenas no Brasil, que incluem demarcação de terras. Muitas comunidades indígenas enfrentam dificuldades na demarcação e proteção de suas terras ancestrais, o que gera conflitos com invasores e grileiros. Conflitos sociais. Os indígenas frequentemente enfrentam conflitos sociais e violência, muitas vezes resultantes de interesses econômicos e disputas territoriais. Falta de acesso a serviços básicos. Muitas comunidades indígenas sofrem com a falta de acesso a serviços básicos como saúde, educação e infraestrutura adequada. Preservação da cultura. A preservação da cultura indígena enfrenta desafios diante da influência da cultura dominante e da perda de tradições ancestrais. Exploração e discriminação. Os povos indígenas frequentemente sofrem com a exploração de seus recursos naturais e enfrentam discriminação e preconceito em diversos aspectos da sociedade. Esses são alguns dos problemas enfrentados pelos povos indígenas no Brasil, que evidenciam a necessidade de políticas públicas eficazes e respeito aos direitos dessas comunidades para garantir sua proteção, preservação cultural e bem-estar. Reforçando, se quiser mais conteúdos assim, inscreva-se no meu canal e compartilhe com um amigo. Também pode dar uma força inscrevendo-se no canal vizinho Star Black Lancha. Meu nome é Ellen Silva, aprovada em 15 concursos entre estaduais e municipais, e quero ajudar a você passar no concurso do CNU. Formada em licenciatura em Pedagogia e Psicopedagogia.